Pessoal, a gente vai fazer essa entrevista aqui para o Jornal do Bicho. Bom, senhor? Tudo bem. A gente vai começar perguntando qual o nome completo do senhor, quando e onde o senhor nasceu. Meu nome é Jürgen Werner Heinz Geike. Nasci em Berlim em 1941. Professor, aí o senhor se formou em Berlim, qual foi a formação do senhor? Sim, eu fiz tudo na Freie Universität Berlin. Comecei os estudos em 1960, me formei então com diploma na Física Teórica em 1967 e em 1969 terminei o doutorado, tudo em Física Teórica, e em 1974 eu fiz a livre docência, também em Física Teórica. A minha especialidade, onde eu me formei, são Física Teórica de Partículas Elementares. Quando o senhor veio para o Brasil, pessoal? Para o Brasil eu vim em 1977. E o que trouxe o senhor para cá? Eu queria já há algum tempo ir para as Américas. A ideia era Estados Unidos inicialmente, mas na época era muito difícil porque os Estados Unidos estavam em problemas financeiros por causa da guerra em Vietnã. Então dia eu li um jornal aviso de procura de professores para a América Latina. Então eu escrevi para lá, eles me chamaram para uma entrevista e disseram então eu ia ouvir deles. Né? E depois de alguns meses então veio uma carta da época do ITER, na época do IAE, onde tinha uma divisão de estudos avançados. Uma parte desses estudos foram justamente partículas elementares. Então o chefe dessa divisão me convidou, então eu cheguei aqui. Então comecei no IAE, 4 anos. Então depois em 81, essa divisão de estudos avançados se tornou o Instituto de Estudos Avançados. E lá eu fiquei até 95. Aí depois o senhor veio aqui para o ITER, professor, direto ou o senhor... Sim, então em 95 a divisão de Física Teórica no Instituto de Estudos Avançados foi extinta. Então a maior parte dos pesquisadores veio aqui para o ITER. A maior parte para a física e para a matemática, um para a química e um para a aeronáutica. E por que o senhor escolheu a matemática, professor? Física. Não, eu digo a matemática a nível da aula. Por que o senhor escolheu dar aula em matemática, não em física, sei lá? Eu sempre gostava da matemática, né? E nos últimos anos no IAB eu já trabalhei mais na área de física matemática do que na própria física. Né? E então, como a situação, o número dos professores na matemática também não foi tão grande, eu fui então escolhido para fazer parte da matemática e gostei bastante. Professor, o senhor já deu aula em outra matéria, assim, física, ou só deu aula de matemática? Senhor? Não, em Berlim eu dei aula de física teórica, né? Os cursos normais, mecânica, termodinâmica, física quântica. E então aqui, durante o tempo no IAB, às vezes eu ministrei um curso de física quântica 2 aqui na pós-graduação da física. Né? Aulas de matemática, na verdade, eu já só dei aqui no português, desde que eu estou aqui na matemática. Mas na Alemanha, em Berlim, também já tinha dado, às vezes, cursos da física relacionados à matemática. Né? Por exemplo,
fundamentos matemáticos da física quântica, operadores lineares na física quântica. Legal. Professor, o senhor tem o costume de visitar a Alemanha? Sim, normalmente cada 2 anos nas férias eu volto para lá, né? E visito as filhos familiares. O senhor tem algum parente que mora aqui no Brasil, professor? Não, só tenho bons amigos. Ah, não sei. Professor, aí no caso, o senhor é casado, solteiro? Desculpe a... Não, eu sou solteiro, né? Ah, tá certo. Até como casado na época, talvez não teria sido tão fácil de tomar a decisão de ir para o Brasil. Então, por enquanto, sozinho estou bem, né? Tá certo. Professor, agora mais uma pergunta pessoal. O que é que o senhor acha da turma, o que é que o senhor achou da turma 15 desse ano que o senhor dava para ela? Não, achei uma turma, vamos dizer, acima da média, né? As 4 turmas, a turma inteira. Tá? Logo no início eu já percebi que a postura da turma era um pouquinho diferente, para melhor. E também acho os resultados também são relativamente bons. Né? Vamos dizer, tem muito poucas segundas épocas, por exemplo. Pelo menos aqui em Mat 22 agora. Mas o maior impacto provavelmente para os alunos é em Mat 12. Sim. Então depois eles já estão um pouquinho acostumados. Né? O senhor é bastante rigoroso com o horário, assim. O senhor uma vez já chegou atrasado em alguma aula? Ou o senhor já chegou a faltar? Não, nunca faltei. Não presente. Nem em Berlim, nem aqui no Brasil. E até uma vez eu me lembro, eu estava com a garganta um pouquinho irritada, né? Mas mesmo deu para ministrar as 4 aulas daquele dia. E acho atrasado também. Não cheguei, não foram talvez 2 minutos, por causa apareceu imprevisto aqui na aula, mas acho que tem que ser pontual. Não sei. Professor, falando de aula, eu vejo quando o senhor vai dar aula, o senhor leva aquela parte do senhor, como é que o senhor prepara as aulas? Não, em princípio, vamos dizer, um curso que nos últimos anos eu sempre estou em Mat 12 e Mat 22. Né? Nos anos anteriores, no início, quando eu comecei aqui, então, eu estava mais no segundo ano do que no primeiro ano. Né? E então, vamos dizer, este curso de Mat 12 e Mat 22, ele está agora bastante preparado. Né? Mas então, no dia anterior, eu dou uma olhada, eventualmente eu coloco ou outro exemplo, ou reformulo teorema talvez, mas em princípio isso. Claro, quando a gente faz o curso primeira ou segunda vez, então tem bastante de preparar. Né? Professor, deixa eu fazer 2 perguntas essas que não estavam no roteiro. O senhor tem alguma intenção de dar o curso de FIS 50, já que ele tem a ver com... Em princípio eu tinha, talvez ainda tenho, mas atualmente um curso bem interessante, né? E vamos dizer, só agora a situação pessoal da matemática em números de professores é tão apertada que no momento ninguém pensa em dar cursos fora dos 8 cursos da graduação. Então, com 2 turmas, não é só dar o curso, também a correção das provas pega bastante tempo, até a preparação das provas, que não pode ser sempre a mesma. Né? Mas isso não quer dizer, talvez num tempo quando tem mais professores aqui, que a gente possa fazer isso. Né? No ano passado, acho um pouquinho mais que um ano atrás, o Rian uma vez perguntou, ele justamente perguntou por este curso, Mat 50, né? Fiz 50. Mas
Eu não disse imediatamente não, mas eu disse, olha, eu preciso ver a situação da matemática. Tinha até uma possibilidade que eu talvez só tivesse uma turma, mas depois eu também tive 2 turmas, como sempre, então não deu para fazer. Né? E também um outro problema de Mat 50 agora, eu falei com o Sandro que ele já fez isso às vezes na própria... Não, ele fez isso na pós-graduação, né? Mas então lá foi um curso de 2 semestres. Então eu também dei uma olhada na ementa aqui de Mat 50 e um curso bastante... Não Mat 50, naquele pós-graduação. Então é um curso, uma ementa bastante grande, né? Então precisaríamos antes de reformular isso um pouquinho para caber em 3 ou talvez 4 aulas, né? E sem dúvida vai ser uma carga bastante grande para aqueles alunos que querem fazer isso como curso extracurricular, né? Então tem que pensar 2 vezes antes de fazer e como fazer. Né? E mais uma pergunta, quanto tempo que o Xará ainda pode estar esperando para assistir aula com você? Como é que você está pensando nessa aposentadoria, mais ou menos? A aposentadoria, por enquanto, está empurrada para o futuro. Né? Vai dar aula para sempre? Não, um dia a gente vai parar, né? Mas por enquanto não estou planejando isso. Né? Nossa, Professor, o senhor tem um sotaque bastante peculiar próprio, o senhor que é alemão. O que o senhor acha das imitações que fazem do senhor? Eu não me preocupo muito. Me preocupo muito com isso. Também, eu não sei se eu conheço todas as imitações. E, vamos dizer, o alemão tem sotaque em português bastante forte e também particular. Vamos dizer, italiano provavelmente vai ter menos sotaque, um francês também sempre tem um sotaque bastante original, mas em português o sotaque não vai ser tão forte como no alemão. Professor, quando o senhor veio para cá, o senhor aprendeu português onde? Aqui no Brasil ou mesmo lá na Alemanha? Não, eu fiquei sabendo que eu ia para o Brasil mais ou menos 4 meses antes de embarcar para o Brasil. Então eu comprei lá um livro, 30 aulas de português. Né? Então tinha lá um texto, 30 aulas, 30 textos da vida de dia a dia em português, e abaixo a pronúncia e abaixo também a tradução para alemão. Né? Mas tudo bem, nesse livro eu estudei um pouquinho, mas em princípio eu aprendi então aqui quando eu cheguei para o Brasil. Também eu pensava, como eu estudei bastante latim na escola, né? 9 anos, então eu pensei que fosse até um pouquinho mais fácil, porque muitas palavras a gente conhece, né? E também com latim a gente tem uma boa base na gramática. Mas então eu aprendi aqui falando com as pessoas, né, em inglês, alguns querem falar alemão comigo, né, treinar alemão em português, né. Mas não foi então tão difícil e o sotaque ficou então. Professor, não sei se eu não tenho. Professor, o senhor gosta de música? O senhor costuma ouvir música? Sim, eu gosto, mas eu gosto mais da música clássica, né? Em princípio cantada. Né? Algum compositor especial? Não. Você só vê assim alguma série, sei lá, seriados de televisão, essas coisas assim ou não? Só vê seriados, digamos filmes na televisão, alguma coisa assim? Poucos. Além, eu preciso dizer, vamos dizer, assistir a televisão ajuda na aprendizagem de uma língua, né? No meu caso, em português. Esse foi um conselho que foi dado para mim e colegas logo no início, né?
Porque, na minha opinião, inconscientemente você observa o movimento dos lábios quando as pessoas falam na televisão, né? E dessa maneira, querendo ou não, você aprende alguma coisa. Mas quando o senhor veio aqui no Brasil, o senhor sentiu alguma diferença? A diferença do estilo de vida foi muito grande para o senhor? Assim, o jeito das pessoas? Não foi tão grande quanto eu esperava, né? Mas, sem dúvida, é grande, né? O pessoal fala que o povo alemão é um povo mais guardado, um pessoal mais sério, brasileiro mais extrovertido, mais brincalhão. É realmente isso mesmo que o pessoal diz? O alemão é um cara mais, não, sou mais na dele. Fica mais reservado. Isso, é um pessoal mais quieto, um pessoal menos... Provavelmente, talvez não é tão aberto quanto o brasileiro, né? Mas, vamos dizer, aqui a gente provavelmente faz mais rapidamente amizades, ou vamos dizer, amigo. Muitas vezes não significa tanto, né? Por exemplo, se alguém fala na rua com um outro, até às vezes talvez discordando de nosso amigo. Isso na Alemanha não é o caso, né? Mas lá, se você tem amigos, então realmente você pode contar com eles, né? Não, sim. Professor, a biblioteca do senhor, além do Guido Riz e do Apostol, o que mais que o senhor lê? O senhor costuma ler? Relativamente pouco, vamos dizer. Eu leio livros da física, eu vou muitas vezes para a biblioteca, né? Esclarecendo um assunto, vamos dizer, de conhecimento mais geral, não específico da matemática, né? Obviamente eu tenho outros livros da matemática aqui e eu gosto também, né, bastante, às vezes, quando eu tenho tempo, ler um pouquinho de filosofia grega ou também dos romanos. Professor, tipo assim, quando a gente passa muito aqui nessa perto da sala do senhor, você sempre fala sobre o computador. A pergunta que todo mundo faz é: o que é que o senhor vê no computador? O que é que o senhor fica fazendo no computador? Eu sempre estou no computador. Às vezes a gente passa às vezes, bastante recorrente, assim. Os outros estão menos no computador. Não é isso. Então, porque a porta do senhor fica aberta e quando a gente fica passando, acaba que vem o senhor. A maioria dos professores também estão no computador, mas porque a gente sempre ficou curioso de saber o que é que o senhor fica fazendo no computador. Não, eu tenho alguns, um ou outro texto que eu faço lá. Por exemplo, às vezes eu simplesmente mando um e-mail para lá, né? Tá certo. Ou eu vejo também um assunto que eu lá, ou até eu faço um trabalho lá, né? Tá certo. Mas eu acho, eu estou mais aqui, né? Lá no micro, né? Não, tudo bem. Mas, às vezes eu verifico, por exemplo, os mails várias vezes por dia, né? Porque pode acontecer, antigamente eu fazia isso uma vez ou duas vezes por dia, mas então no meio-dia então veio alguém perguntando: você não viu ainda o mail, né? Então o mail é importante lá. Sim. Mas isso não é nada de especial. Eu acho ainda que eu estou menos no micro que a maioria. Com certeza. Professor, assim, já que está chegando a prova do ITA, o senhor aplica a prova do ITA onde? Aqui em São José dos Campos? Em São José, sim. Só porque aqui mesmo, não é que só aplica? Sim, aqui só vai ter no ITA. Em São José só tem aqui no próprio ITA, né? Antigamente eu viajava bastante, né? Nesses anos, acho de 95 até 2007, eu acho, quase viajei todos os anos. Talvez com exceção de 2 anos. Nossa, eu ia para que cidade? Olha, eu acho que comecei em Rio de Janeiro, Porto Alegre, e depois fui mais para o norte. Eu já fui várias vezes para Natal, uma vez Fortaleza, Recife, Belém, Cuiabá.
É uma das coisas que o pessoal diz é que o senhor fazia bastante sucesso com as moças da região, para onde o senhor ia. O senhor procede, professor? Em que região? Não, por onde o senhor passava, o senhor era sucesso. O senhor era sucesso. O senhor Talvez por o jeito, a aparência um pouquinho estranha, ou vamos dizer, não tão comum, né? Não, mas não sei. Tá certo, tá certo. Professor, eu me lembro quando o senhor foi para o churrasco, né, o senhor jogava muito baralho, né, o senhor jogava truco. O senhor se considera um bom carteador, assim, um professor que sabe usar o baralho? Se eu sei. Sabe jogar baralho? O senhor é um bom carteador? Eu gosto, vamos dizer, truco eu aprendi aqui, né? Também não é um jogo que exige tantos esforços. Na Alemanha eu jogava bastante Skat, que é um jogo típico alemão ou austríaco, com algumas variações. E bridge, né? Bridge internacional, né? Considerado o xadrez das cartas. Né? Mas aqui até nós tivemos, até 87, um grupo de dois outros pesquisadores do IAE, ou do IAV, depois, e um pesquisador do INPE. Né? Fizemos um grupo de bridge, e jogamos uma vez por semana. Né? Mas então esses dois foram embora para outras cidades do Brasil. Então acabou. Né? Então aqui em São José não é tão fácil de achar um grupo de bridge. Em São Paulo já seria bem mais fácil. Então, desse então só jogo truco. Mas também agora é limitado aos churrascos com os alunos. Tá certo, tá certo. Professor, a última pergunta, né? Pergunta mesmo. Banana é fruta, certo? Sim. Maçã também. E cereja, professor? É fruta ou não é? Não, também. Siga essa lógica. Uma fruta bastante gostosa. Né? Na Alemanha tem bastante. Né? É uma fruta que precisa de temperaturas não tão altas, como em Brasil, por exemplo. Também na região sul, né? Tá certo. Professor, assim, para terminando, a gente gostaria de saber se o senhor poderia deixar uma mensagem para a turma, dizer alguma coisa para o pessoal, da turma 15, o que é que o senhor achou, o que é que o senhor deseja para eles no próximo ano. Não, para a turma 15, então é relativamente fácil de deixar uma mensagem e continuem assim. Então eu acho que vai dar tudo certo. Né? Então boa sorte para o próximo ano, no fundamental e para os outros 3 anos que vem ainda. Né? Tá certo. E boas férias e um bom Natal. Tá certo, obrigado, professor. O senhor pode só fazer um último favorzinho pra gente? O senhor pode olhar para a câmera e dizer, por favor, chupa bicharal? Por favor, professor. Por favor, chupa bicharal. Foi muito bom fazer a entrevista com o senhor, professor. Aí assim que ficar pronto o jornal, a gente manda pro senhor, ok? Tá certo, professor? Obrigado. Chupa bicharal não é palavrão. Não. Tá bom.